Chegou aquele momento todo especial no programa De Coração para Coração. O momento de meditarmos na santa, gloriosa e poderosa mensagem da Palavra de Deus. Hoje conosco o pastor Marcos Romano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a série de mensagens Por Dentro das Profecias. Ajude a evangelizar através do canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Se inscreva no canal, toque no sininho e convide mais pessoas a também se inscreverem no canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Pastor Marcos Romano e a mensagem da Palavra de Deus. Olá, bom dia para você que está nos ouvindo aí pela Rádio Nova Shekinah. Que a graça do bom Deus esteja com você nesta manhã. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos. E você que vai estar nos assistindo, né, também pelo rádio e assistindo também pelas mídias sociais no canal do Marcelo Mesquita aí de Pregai. Para você também que a graça do bom Jesus esteja contigo. Muito bem, eu estou aqui, né, tomando um pouquinho da minha água. Essa mudança de tempo aí para quem tem alergia é bem complicado, viu? E aí a gente dorme com ar-condicionado, com ventilador em cima e acaba afetando um pouquinho a voz. Mas a gente vai tomando um pouquinho de água aqui, o Pai do Céu vai nos abençoando. Então, muito bem, queridos, nosso último estudo, né, nós tratamos aí, no finalzinho ali do capítulo 5, né, de Apocalipse, nós vimos algo muito interessante. Aprendemos ali que João vê um livro selado com 7 selos. E João, ao ver esse livro, João fica assim muito triste, ele fica muito abalado, a tal ponto que ele chora, né? Você pode confirmar isso em Apocalipse capítulo 5, verso 5. E um dos anciãos vem até João, né, na visão que ele está tendo, e diz assim: olha, João, não chore, não fica triste, fica tranquilo. Aquele que é a raiz de Davi, lembra que nós falamos sobre isso? O leão de Judá, ele vai abrir o selo. Fica tranquilo, João, não é o fim, tem esperança para você, tem esperança para toda a humanidade. Hoje nós vamos dar sequência, pois nós vamos estudar um pouco a respeito desses selos. A Bíblia fala, né, o Apocalipse fala sobre 7 selos. E o que esses selos têm a ver comigo e com você hoje? O que tiveram a ver com o povo do passado? E o que vai ter esses selos? O que esses selos representam, né? Então nós vamos entender hoje este tema dos 7 selos. Hoje nós vamos estudar 4 selos e deixaremos para a próxima semana os 3 últimos selos. Então o Apocalipse é um livro dinâmico e você vai entendendo alguns aspectos importantes. Eu preciso explicar para você que essas mensagens que nós estamos apresentando, elas são mensagens bíblicas teológicas, né? Estamos aí buscando em comentaristas, né? A gente está buscando muito ali para ampliar um pouco o seu conhecimento. Mas eu já quero deixar para você aqui a oportunidade de você pedir o PDF com esse estudo, que ali vai ter mais esclarecimentos sobre tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. Você deve entrar em contato aqui com a Rádio Nova Shekinah, falar com o Marcelo, e ele vai poder mandar para você o PDF ali do estudo, que é muito importante você poder acompanhar em casa, podendo também anotar os versículos que nós estamos falando para você comparar. Porque, querido, se tem uma coisa que eu zelo muito, eu prezo muito, é que nós fiquemos sempre com a palavra de Deus. Não vai pelo assim diz o presbítero, assim diz o pastor, assim diz o irmão, não. Nós vamos pelo assim diz a palavra de Deus. Então, anote os versos aí, acompanhe o canal, se inscreva lá, porque você vai ter condições de rever ali, tirar algumas dúvidas. Se ficar alguma dúvida também, você pode entrar em contato que a gente vai ter um prazer de estudar com você. Não se esqueça, a gente não nasceu sabendo, né? A gente vai aprendendo com o tempo. Então, avançando aqui, eu quero dizer para você que hoje nós vamos descobrir, né, mais eventos deste tema importantíssimo, né? Descobriremos eventos que ocorrem à medida que o Cordeiro rompe os selos. Olha que interessante. Na abertura de cada selo, a gente pode ver um paralelismo. Que paralelismo é esse, pastor? Olha só. Paralelismo com os eventos já descritos nas 7 cartas às 7 igrejas. São muito similares. Por quê? Olha que interessante.
são aspectos de um grande conflito envolvendo as forças do bem e as forças do mal, vistos de um ângulo diferenciado, tá? Então você vai notar outra coisa, que é um princípio. É importante você saber que dentro do estudo teológico do Apocalipse, já falei com vocês, vou repetir, Apocalipse ele é um livro 95%, né? Em média, ele é simbólico, não literal, mas mesmo dentro de todos os símbolos eles têm resposta dentro da palavra de Deus. E aí nós vamos para esse princípio fundamental que aparece muito na literatura apocalíptica, tá? Vai haver um princípio de repetição. Por quê? Porque parte de um princípio, de uma verdade, de uma mensagem, e essa mensagem ela é ampliada. Você vai tendo esclarecimento, ela vai sendo ampliada no transcurso da leitura do livro, tá bom? Então é muito importante. Olha, e bom você entender também que essa ampliação, essa repetição, tá, que o livro de Apocalipse apresenta, elas não são sucessivas, melhor dizendo, mas elas são repetitivas, como a gente está colocando, para você poder entender que o livro do Apocalipse ele está querendo nos mostrar uma verdade centrada em Cristo. Isso é muito importante. Nós não podemos perder Cristo de jeito nenhum, porque se você perde Cristo, você perde o rumo de toda a história. Então os 7 selos, por exemplo, né, bem como as 7 trombetas, que ainda nós vamos estudar, elas cobrem o mesmo período de tempo das 7 igrejas. Tá? Enquanto as 7 cartas das 7 igrejas tratavam de uma situação interna da igreja, de cada igreja respectivamente, esses 7 selos, eles destacam aspectos externos da igreja cristã. Como as 7 igrejas, elas também, além de serem igrejas literais naquela época, apresentam, como nós falamos, o período da história do cristianismo, esses 7 selos também estão falando, destacando aspectos externos da igreja cristã, dos seus sucessos e dos seus fracassos, e o que tem levado a esses fracassos. Então é uma forma de Deus nos ensinar com o passado a não cometermos os mesmos erros no presente e tampouco errarmos no futuro. Então preste atenção que nós vamos começar esta viagem maravilhosa, tá bom? Eu quero te dizer uma coisa, antes de nós irmos para o Apocalipse capítulo 6, você já pode ir pegando a sua Bíblia, abrindo em Apocalipse capítulo 6, você vai notar que nesse capítulo, o Cordeiro tem por título, o Cordeiro abre os selos e começa com o primeiro selo. Então nós vamos tratar dessa abertura, os significados, e você vai notar uma coisa, que na Bíblia, a própria Bíblia interpreta e dá alusão, explicação ao Apocalipse. Quando fala de cavalos e carros, né, estes simbolizam mensageiros da parte de Deus. Você pode confirmar isso lá em Zacarias capítulo 1, do verso 8 ao 11, Joel capítulo 2, verso 4 e verso 11, 2 Reis capítulo 6, verso 16 e 17. Tá bom? Quando Jesus abre os primeiros 4 selos que João apresenta aqui no capítulo 6, né? Você vai notar uma coisa, cada um dos 4 seres viventes diz a João, vem. Ele é convidado a vir e ver. Isso indica que cada cavalo estava sob a orientação de um dos 4 seres viventes, respectivamente. Quando o selo era aberto, cada cavalo com seu cavaleiro saía para cumprir a sua missão. Então vamos entender isso mais profundamente e o que isso tem a ver comigo e com você. Aqui no capítulo 6, o verso 1 e 2, diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Olha o verso 2. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Sabe, eu acho que você... mesmo que nunca tenha lido, você ao ler vê que esse cavaleiro aqui é diferenciado, tá bom? Quando o primeiro selo foi aberto, João viu, claro, um cavalo branco, um cavaleiro em cima dele, né? E esse cavaleiro ele tinha um arco e foi dado a ele uma coroa.
Então você já imagina quem é esse cavaleiro, né? Claro que esse cavaleiro é Jesus. Tá claro isso, tá bom? Mas é interessante que essa também é uma imagem apresentada pelo sucesso, as vitórias que o Evangelho teve nos seus primórdios, como é apresentado nas 7 cartas, né? A primeira carta, a primeira igreja, né? Quando as cartas são enviadas, a primeira igreja, a igreja de Éfeso ali, período pouco depois ali da morte de Jesus, né? Até o final do ano 100, quando João também é morto, você vê que a igreja cristã ali teve um sucesso extraordinário na pregação do Evangelho. A verdade da palavra de Deus, do Evangelho, ela era vivida, sabe? As pessoas não tinham vergonha de ser cristãs. Elas viviam o Evangelho, viviam o amor à verdade, estudavam a Bíblia afinco e faziam com que a palavra de Deus fosse vivida por todos. Isso é interessante, foi um período assim extraordinário, que é falado na carta à igreja de Éfeso, tá bom? É interessante que alguns historiadores, né, eles estimam que havia 5 milhões de cristãos apenas dentro do Império Romano. Olha a quantidade de pessoas, 5 milhões de cristãos apenas dentro do Império Romano. Isso no primeiro século. Mas o progresso do cristianismo, tá, ele ultrapassou as fronteiras de Roma e fez prosélitos, tá, em todas as partes do globo. Você pode ver isso, confirmar isso, lá em Colossenses capítulo 1, verso 5, verso 6 e o verso 23, quando o apóstolo Paulo fala sobre esta verdade. Após o derramamento do Espírito Santo, a mensagem ela foi apresentada assim, com poder do alto, poder diferenciado, tá? Então, podemos comparar a abertura desse primeiro selo com o período da igreja de Éfeso. Aí nós avançamos então agora para o segundo selo, que está no verso 3 e o verso 4 do capítulo 6, que diz assim, ó: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, olha, de novo, vem. Ele fala para João, vem ver. E saiu um cavalo vermelho. Opa, olha que interessante. Esse cavalo já é diferente na cor. Um animal, um cavalo, mesma raça, tá bom? Mas ele é de uma cor diferente. E olha que interessante, ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Então veja que esse cavaleiro ele é diferente do primeiro, e ele vem também com uma missão completamente diferente. Ele vem agora com uma atitude que não é nada agradável. Veja que interessante que na abertura desse segundo selo, né, João vê esse cavalo vermelho, e se você vai a 2 Reis 3, verso 22, e Naum, capítulo 2, verso 3, você vai notar que esta cor está associada a guerras e mortandade. Então esse segundo cavaleiro, esse segundo cavalo, ele sai para trazer caos, morte, desordem. Olha que coisa, querido. Este cavaleiro bem pode representar, né, o Império Romano. Vários teólogos cristãos identificam o Império Romano nesse período, né? Na pessoa dos seus imperadores, é claro, durante as terríveis perseguições que foram movidas contra os cristãos. E os cristãos eram vítimas da intolerância da fé em Deus. O Império Romano foi com toda a força contra eles, tá? O segundo cavaleiro, a ele foi dada a ordem de tirar a paz da terra e levar os homens a se matarem. E ele recebeu uma grande espada, ou seja, diferente da palavra dessa espada, não é para fazer o bem. Essa espada é para fazer o mal. Olha aqui, ó, olha que interessante. Este conjunto de informações indica que após a primeira e mais pura era do cristianismo, do Cavaleiro Branco, da igreja de Éfeso, de 31 a 100, né, da era cristã, o espírito de amor e paz, ele se retirou da igreja. Por que isso aconteceu? Ele foi substituído por um espírito de controvérsia, instigando os cristãos a destruírem uns aos outros. Tá? Este selo, né, esse período, este selo,
ele corresponde ao período da igreja de Esmirna. Lembra que nós estudamos sobre isso também? Esmirna, ela testificou o martírio de milhares de cristãos por amor do Evangelho. Cristãos foram sacrificados como espetáculo. Por amor à sua fé, eram sacrificados nas grandes festas dos grandes ginásios, dos grandes teatros, no Coliseu de Roma. Isso entretia o império, entretia os homens, entretia aqueles pagãos que queriam ver a morte, o sangue derramado dos cristãos. Então esse período, queridos, é um período do segundo selo, que ele vai da morte de João até o último, até a assinatura, melhor dizendo. João foi o último apóstolo a morrer, mas esse período vai do ano 100 até o ano 313, quando o Edito de Tolerância de Milão foi assinado pelo imperador Constantino, no ano 313 depois de Cristo. Esse edito é interessante, ele declarava que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando assim com toda a perseguição aos cristãos. Então, as propriedades, as posses, elas foram devolvidas. As pessoas podiam agora voltar a ser cristãos, dizer, eu sou cristão. E eu fico pensando, meu povo, preste atenção numa coisa. Ser crente hoje é muito fácil. Não é, Marcelo? Marcelo está aqui filmando a gente. Marcelo é o meu radialista, meu parceiro aqui. Marcelo, é mole hoje. A gente anda, com Jesus, amo Jesus, igreja isso, igreja aquilo. Mas quando for cobrada a razão da sua fé, hein? Quando eles questionarem a tua fé, você está em condições? Você está firme? Está alicerçado na rocha? Porque tem gente que está levando o cristianismo de qualquer jeito. Não está alicerçado na palavra. Nós temos que buscar a palavra e entender que a história é encíclica, ela está se repetindo. E nós vamos entrar nesse período. Mas esse assunto para um outro tema. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Aqui no terceiro selo, no capítulo 6 de Apocalipse, versos 5 e 6, diz assim, o terceiro diz assim, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, novamente, vem. Então vi, eis um cavalo preto. Opa, tivemos um cavalo branco, um cavalo vermelho, agora um cavalo preto. E o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi um como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário. Uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Pastor, li e não entendi. Fica tranquila, a própria palavra de Deus, ela nos orienta. Olha aqui, se o cavalo branco do primeiro selo representa a pureza do Evangelho, que avançou no período da igreja de Éfeso, esse cavalo preto agora é o contrário. Houve uma negação da fé nesse período, Houve uma união da religião com o Estado. Você sabe muito bem disso, é só você estudar um pouquinho de história eclesiástica, que você vai entender que a igreja cristã se associou a Roma. Então a igreja agora era a igreja romana, uma igreja que estava maculando a verdade do Evangelho. Isso é notado quando, em 313, Constantino, ele se fingiu cristão, se fingiu conversos, vários teólogos confirmam isso, que ele se fingiu porque o império estava passando por uma crise muito grande, ele ia perder o poder. Então ele se associou à igreja cristã e ele começou a dar direito a poderes aos seus líderes. E com isso ele, claro, recebeu favores. E assim, o cristianismo tornou-se a religião do Estado. Meu querido, igreja é igreja, Estado é Estado. A gente não se associa, não mistura. Não mistura política com religião. Não tem isso, irmão. Religião é religião. Política é política. A gente não mescla essas coisas, tá? Mas, pastor, tem irmãos nossos que são políticos. Irmão, Daniel era um político, seus amigos eram políticos, eles estavam fazendo certo. O problema é quando a gente vende a pureza da verdade do Evangelho para conseguir favores. Não tem problema nenhum. Eu quero entrar na carreira política, na Bíblia não é contra isso. O problema é que se você não tiver o pezinho bem firme ali, você vai se deixar levar, porque você sabe que lá o negócio é complicado, tá bom? Mas preste atenção numa coisa. Se o cristianismo havia conquistado Roma no começo, tá?
Agora Roma conquistara o cristianismo. O espírito de comercialização e materialismo envolveu o cristianismo e várias doutrinas pagãs. Várias doutrinas pagãs penetraram dentro da igreja cristã. Foram períodos de trevas morais, apostasias e erro doutrinário. Adoração de imagens e esculturas. Sabe, irmãos, nós respeitamos todos os nossos queridos irmãos, né? Irmãos da igreja católica, da igreja batista, assembleia, de todos nós. Mas nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus. E se nós queremos viver o Evangelho, nós temos que seguir o que a palavra de Deus nos orienta. E nesse período foi introduzida a adoração de imagens, culto a imagens, né? Adoração do Deus Sol. Constantino era um adorador do Deus Sol. E ele introduziu a adoração do Deus Sol. E isso passou a ser uma coisa comum. Esse cavaleiro, ele trazia na mão uma balança. Na Bíblia, a balança, você pode ver isso em Jó 31, verso 6 e Daniel 5, 27, é símbolo de juízo, o juízo que viria. Deus já estava advertindo o povo, olha, isso está errado. Para de misturar o santo com o profano. Não se mistura verdade com mentira. Para pensar um pouquinho, olha o que aconteceu. Satanás lá no Éden misturou a verdade com a mentira. Em tempos normais, um denário, o texto diz, compraria 24 medidas de cevada, mas aqui só compra 3, ou seja, estava havendo uma escassez de alimento. Então o trigo, né, ele era a comida dos nobres e comparado à pureza da mensagem. A cevada era o alimento dos pobres, são parecidos, mas não são iguais. Então aquela pureza da verdade, ela foi posta por terra. E agora o que estava entrando era uma mensagem que não estava de acordo com a palavra de Deus. E Deus categoricamente é contra isso, meu povo. Não podemos deixar que a verdade seja trocada. A verdade não pode mudar. O erro não pode entrar. Tá bom? Então, trigo que é símbolo do evangelho puro da palavra de Deus e do povo de Deus. Tá? A cevada se parece, mas não é, porque ela é inferior. Então não deixe o inferior entrar, não deixe a mentira se associar com a verdade. Tá bom? Então eu avanço agora para concluir o tema de hoje. O quarto selo, Apocalipse 6, versos 7 e 8, diz assim: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio de feras da terra. Agora a coisa fica mais complicada. Um cavalo amarelo, e esse cavalo é assustador também. Olha que visão, como é que João não ficou, né? Na abertura do quarto selo surge o último cavalo. Sua cor é pálida, amarelo, né? Aquele amarelo sem brilho. A palavra grega aqui é usada, tá? E é traduzida em outros lugares como verde. Você vai notar isso em Marcos, capítulo 6, verso 39. E Apocalipse 8, 7 e 9, 4. Quando uma planta está fora do alcance do sol, perde sua cor, seu verdor, e ela se torna pálida. Ela fica aquele amarelo feio. Então a palavra grega usada para expressar esta cor, ela é usada aqui nesse texto, esse amarelo. Então, deste modo, a igreja cristã, tendo se afastado da fé apostólica, ela se tornou, né, praticamente impossível de ser alcançada pelos raios de sol da justiça de Cristo. Você vê isso em Malaquias capítulo 4, verso 2. E as trevas espirituais estavam cobrindo a verdade e a igreja. O fato do cavaleiro chamar morte e de o inferno ou a sepultura o seguir são símbolos da obra nefasta realizada contra os fiéis filhos de Deus na Idade Média. Você sabe que a Idade Média foi um período assustador. Perseguição, Santa Cruzada e coisas que não tinham base nenhuma na verdade da palavra de Deus. Olha que interessante, esse período coincide com a igreja de Tiatira, quando o bispo de Roma chega ao poder. Ele agora tem o status de domínio de poder como autoridade civil também.
A profecia apontava para um domínio do papado por 1260 anos. Você pode ver isso em Daniel 7:25, Apocalipse 12, verso 6, verso 14 e Apocalipse capítulo 13, verso 5. Este período cumpre-se na história dos anos 538, quando é expulsa de Roma a última tribo ariana, os ostrogodos, e vai de 538 até 1798, no ano da prisão do Papa Pio VI, por ordem do grande general Napoleão. Nesses 12 séculos, fiéis filhos de Deus, os valdenses, fiéis filhos de Deus, albigenses, huguenotes e outros, foram mortos pela espada, pela fome e através de animais selvagens por serem fiéis à palavra de Deus. Eu quero terminar dizendo para você que nós vamos chegar a esse período. Esse período da história vai chegar, em que muitas igrejas vão se associar com o Estado e vão perseguir aqueles que são fiéis à palavra de Deus. E você e eu precisamos começar a entender essa verdade, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, a nossa mente para buscar em Cristo a verdade que liberta. Porque nós, servos de Deus, não podemos deixar que a palavra de Deus seja lançada por terra. Porque Daniel falou sobre isso e está por acontecer novamente, em que a igreja se associa com o Estado para perseguir aqueles que são fiéis à palavra de Deus. Eu quero fazer um apelo a você em nome de Jesus. Busque a palavra de Deus e somente a palavra de Deus. Busque a Jesus, busque força em Jesus para ser fiel à palavra de Deus. Deus te abençoe. Tome essa decisão hoje e ore comigo nesse momento. Pai querido, que possamos em meio às lutas e às dificuldades sermos fiéis à palavra de Deus. Afasta de nosso caminho todo erro, todo engano e que somente através da tua palavra nós possamos viver. Abençoa este amigo que está nos ouvindo, esta amiga que nos acompanha, para que fiel à palavra possam se manter a cada dia. Guarda-nos, por favor, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Não se esqueça, entre em contato aqui com a Rádio Nova Shekinah ou no canal do Marcelo Mesquita aí de Pregai. Peça seu estudo, peça seu PDF. Ah, pastor, mas eu não sei, eu providencio para você, eu imprimo, eu deixo aqui na rádio e o Marcelo pode entregar para você. Que Deus te abençoe e fique na paz.